Boa noite a todos. Que bom estar aqui com Eita, vocês. Muito bom, é, obrigada. nós é que agradecemos. Dando boa noite aqui a Glória Regina, que acabou de chegar. Boa noite, Boa Glória noite a todos. Regina. Seja bem-vinda à nossa transmissão dessa noite. É, então, vamos fazer uma página. Sempre a gente faz uma página, Eni, uma página de meditação aqui, né, para a gente começar bem. E logo em seguida, eu vou pedir a Catarina para fazer a nossa prece. Uhum. Irmã Catarina. É. Irmã Catarina. Vamos fazer a página aqui do livro Minutos de Sabedoria. Para quem não conhece, né? Minutos de Sabedoria. Quem não conhece o livro Minutos de Sabedoria, né? Vamos abrir uma página aqui aleatória. E eu vou pedir para alguém. Qual página você prefere? A par ou ímpar? O Eni, você que está chegando, você A tem ímpar. 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 Uia, 85. Não alimente inimizades. Procure fazer as pazes com todos aqueles que estão de mal com você. Aproveite a oportunidade de estar ao lado de seus adversários para fazer-lhes bem, em troca do mal que lhe fizeram. Não deixe escapar o ensejo de anular o mal em torno de você, enquanto estiver na terra, para que ao sair dela tenha sua consciência tranquila. Olha só. Né? Então, reconcilia-te com teu Adversário. inimigo, né? Eu prefiro inimigo não com o seu irmão, né? É um irmão que houve alguns desentendimentos na caminhada, né? Então procure reconciliar com ele, né? Antes, antes da partida, né? É o melhor a ser feito, não é mesmo? Então, Catarina, vamos fazer a nossa prece então, querida? Primeiramente, agradecendo pela qualidade da língua, pela grandiosa oportunidade de estarmos com amigos ouvintes, revendo a vida, instando, Senhor, agradecidos por aqui estarmos, para aprender um pouquinho mais esta doutrina que tanto nos auxilia em nossa caminhada, esta doutrina que nos dá força para seguirmos adiante com as nossas provas, com as nossas criações. Que o Senhor Jesus, que os bons Espíritos, abençoe a todos nós. Abençoe e intua a nossa irmã no estudo dessa noite, para que possamos aprender um pouquinho mais e, principalmente, que coloquemos em prática aquilo que aprendemos. Então, que Jesus nos abençoe e fique conosco. Graças a Deus. Graças a Deus. Catarina, eu só vou pedir, faz aquele processo de novo que eu havia comentado contigo, aquele Tá ruim? tá dando tá assim com uma voz meio robótica. Tu É? clica lá, vamos Pronto. ver, Melhorou? melhorou. Só que tá dando um eco aí. Tá? Tá. Eu não sei o que é que está acontecendo. Quer que eu tire? Diminui o som aí o som do, você tá Do no, notebook? é, Pronto. Melhorou? agora, acho que sim, deixa Melhorou? eu ver. Melhorou. Agora sim. Melhorou? Então talvez Ok. porque estivesse muito alto. Beleza, então. Então, Eni, eu vou me ausentar. Natália tá dando, Natália tá dando, Natália tá dando a minha voz está ressoando aí. Não Ó, estou ouvindo, tá ótimo. é? Tá. Eni, como é que você tá? Você tá ouvindo isso? Eu tô ouvindo que tá dando um pouco Um de eco ecozinho, lá tá com dando ela. um eco. É. Tá dando um eco aí, Catarina. Tá dando. Meu? É. Eu tô respondendo, tá dando eco aí. Deixa eu ver aqui então. Deixa eu ver abaixar o meu aqui.
E agora? Ó, Tá não bom. tá. Essas coisas, né? E agora? Não Tá sei. dando eco. Mas Tá? Bom, talvez vamos dê, ficar nessa. né? De repente eu vou cortar o microfone de alguém aqui, vai ser o meu. É, A Catarina vai ficar contigo na sala tá e ok, ao tá final ótimo. eu retorno. É, às pessoas, aos internautas que estão aí participando, se quiserem, pode fazer suas perguntas, fazer os seus comentários e a gente ao final passa para a Eni poder responder, né? Então, Celso, oi. a Angelina disse que está escutando o eco seu, não o meu. Mas é o eco que está dando. Pois é, eu não sei, eu já coloquei aqui. Tá dando eco? Tá me ouvindo? Eu tô. Então vou diminuir aqui mais. Ainda tá ouvindo? Não Tranquilo? tô ouvindo. Então tá. Deve ser eu mesmo. Então vamos ali. Voltando. Então ao final a gente pede a gente já pediu as pessoas para fazer as perguntas, os comentários e Tá logo em ótimo. seguida a gente para poder a Eni poder responder, ok? Bom, tenhamos todos um bom estudo, né? Catarina, nós vamos fazer a prece, né? Ou já fizemos? Já Já. fiz, Celso. Então tá. Até daqui a pouco então. Tchau, tchau. A sala é sua, Eni. Obrigada. Bom, boa noite a todos que já estão chegando. A nossa conversa dessa noite, ela está embasada na questão 919 e 919A do Livro dos Espíritos. É claro que a gente vai fazer umas reflexões, a gente não vai ter tempo de fazer toda a passagem, porque ela é muito extensa, ela não cabe em 50 minutos. Uma reflexão dessa passagem leva muito mais tempo do que 50 minutos. Então, é claro que no final vocês vão poder fazer perguntas à vontade, né? Se eu não souber responder, a Catarina responde. Tá tudo tranquilo. Então, vamos lá. Diz a mitologia que certo dia os deuses resolveram se reunir para construir o homem, para fazer o homem. Só que eles pensaram assim, então vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança. Só que eles tinham que colocar nesse homem algum diferencial para que ele não fosse, né, exatamente igual aos deuses, porque se ele fosse igual aos deuses, deuses ele seria, né, ele seria deuses também. Então, conclusão, os deuses todos reunidos falaram assim, vai ser fácil, vamos tirar um requisito dele, vamos tirar a felicidade dele e nós vamos esconder a felicidade, um lugar que ele não vai poder encontrar. E essa vai ser a diferença entre ele e a gente. Aí um Deus levantou e falou assim, ótimo, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa felicidade e vamos colocá-la na mais alta montanha, porque lá ele não vai encontrar. Aí levantou um outro Deus e falou assim, você esqueceu que ele vai ser muito parecido, semelhante conosco? Ele vai ser dotado de inteligência. Um dia ele vai desbravar a mais alta das montanhas, porque ele vai se desenvolver intelectualmente e vai conseguir chegar até lá. Bom, então lá não pode colocar. Aí o outro falou assim, já sei onde a gente vai colocar. Vamos colocar lá nas profundezas dos mares, que aí ele não vai encontrar nunca. Tão profundo, ele não vai ser capaz. Aí o outro levantou e falou assim, você esqueceu de novo, porque olha só, ele vai ser parecido conosco, ele vai ter a sua inteligência desenvolvida e um dia ele vai criar equipamentos que vai ser possível fazer com que ele vá até as profundezas do oceano. Então, todo mundo decidiu que não podia colocar lá porque os homens iriam encontrar. Aí levantou o outro Deus e falou assim, vai ser fácil, nós vamos colocar a felicidade na Lua e lá ele não vai ter acesso, pronto, então é isso que vai nos diferenciar dele e da gente. Aí o outro falou assim, mas olha só, um dia ele vai ser capaz, pelo desenvolvimento da sua inteligência, de ir até a Lua também.
Aí o outro levantou, outro Deus falou assim, já tenho a solução do problema. Vamos colocar a felicidade dentro dele, porque ele vai estar tão preocupado em buscar fora as coisas que vai ser impossível para ele, vai ser muito difícil que um dia ele encontre a felicidade. E assim foi que foi colocada a felicidade dentro de nós. E nesse tempo todo, né, eu sei que isso é só uma história mitológica, mas nós estamos às voltas procurando a felicidade. Às voltas de verdade procurando a felicidade. Há tantos e tantos anos se passaram e a gente continua fazendo o mesmo trajeto errado, jogando para fora a nossa felicidade, ou seja, em algo ou em alguém. E toda vez que esse algo e esse alguém sai da nossa vida, nós perdemos a felicidade de novo. Então, por isso que Allan Kardec, na questão 919 do Livro dos Espíritos, ele faz a seguinte pergunta para os espíritos: qual o meio prático, meio prático, mas eficaz, que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Ou seja, dele encontrar a felicidade. É interessante essa pergunta formulada por Kardec, porque inicialmente a gente já começa a refletir. Ele quer um meio prático, mas que é eficaz. Ou seja, nada muito complexo, porque se vai colocar uma técnica, um meio muito complexo, vai dificultar para todos nós. Então, ele está perguntando aos espíritos que ele quer um meio prático, mas algo que seja prático, mas seja também eficaz. Porque há muitas coisas que são muito práticas, mas não guarda eficácia nenhuma. Então, Kardec coloca assim, qual o meio prático, mas também eficaz, que tem um homem de se melhorar nesta vida. E isso é uma outra reflexão que nós precisamos fazer. É que nós precisamos estar antenado no aqui e no agora. O homem ele andou, né, a tão distante do aqui e agora, que precisou de uma pandemia, por exemplo, para colocar o nosso pé no freio, para a gente voltar para o único momento em que nós temos todo o poder de ação. Qual é esse momento? O presente. Então, Kardec lembra de novo nessa pergunta que ele coloca nesta vida, ou seja, no presente momento, que é o momento que nós temos todo o poder de mudar as situações. Mudar as situações do passado, que já passou, e construir o nosso futuro, que ainda não existe. É um porvir, que vai existir a partir do momento que nós construirmos ele neste momento presente. Então, Kardec, ele elabora muito bem a pergunta. Ele quer uma técnica, um meio prático, mas eficaz, que tem o homem de melhorar-se nessa vida, nesse exato momento de agora, de resistir à atração do mal. Que é isso que a gente veio fazer aqui. Resistir, aprender a resistir àquilo que nos faz mal, aquilo que não nos conduz à felicidade que nós estamos buscando a esse tempo todo. E aí a resposta dada pelos espíritos é uma resposta curta. E de primeira linha, assim, o primeiro momento, ela parece ser até muito fácil de ser resolvida. Porque eles respondem assim: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então, assim, parece fácil. Ah, então eu só tenho que me conhecer. Você só tem que se conhecer. E nesse trajeto todo da sua vida, nesse trajeto todo que a gente vem fazendo como espíritos imperfeitos, que somos, a grande maioria, não vou dizer todos nós, mas a grande maioria de nós ainda é um espírito imperfeito, a gente vem fazendo o quê? Buscando conhecer tudo que está fora de nós, dominar tudo aquilo que está fora de nós e esquecendo daquilo que precisa ser verdadeiramente desbravado e conhecido, que é nós mesmos. Então, essa resposta, né, conhece-te a ti mesmo, é uma resposta socrática, né? E é o que a gente vai tentar fazer essa noite, com o auxílio do Santo Agostinho, tentar fazer esse mergulho dentro de nós mesmos para nós podermos encontrar a felicidade que está destinada a todos nós. Porque nós sabemos, conforme a questão 115 do Livro dos Espíritos, que nós fomos criados por Deus, simples e ignorantes, com a fatalidade da perfeição e da felicidade relativa. Então todos nós somos um potencial de felicidade.
essa resposta que foi feita por Kardec e respostas dadas pelos espíritos, nos mostra que todos nós somos um potencial em felicidade. Todos nós temos a felicidade em potencial. Só que a gente vem buscando ela fora de nós o tempo todo, como conta a história mitológica. E é por isso que a gente ainda não conseguiu encontrá-la e tomar posse daquilo que já nos pertence, que já foi designado para todos nós, né? Bom, antes disso eu fui buscar também um subsídio na Revista Espírita de 1863, de junho de 1863, é uma dissertação espírita intitulada Conhece-se a si mesmo, pelo espírito de La Fontaine. É importante a gente começar a se familiarizar mais com a Revista Espírita, porque ela tem ficado tão à parte dentro do movimento espírita, né? Eu acho que é hora da gente começar a resgatar o máximo que pudermos sobre a Revista Espírita. E lá o espírito La Fontaine, ele fala assim: o que muitas vezes impede que vos corrijais de um defeito, de um vício, é certamente o fato de não perceberdes que o tendes, enquanto vedes os menores defeitos do vizinho, do irmão, nem sequer suspeitais que tendes as mesmas faltas, talvez 100 vezes maiores que a deles. Isto é consequência do orgulho que vos leva, como a todos os seres imperfeitos, a não achar nada de bom senão em vós mesmos. Olha que interessante, isso são colocações que estão lá na Revista Espírita, né? Então ele fala que muitas vezes o que nos impede de corrigir esses defeitos, de nós resistirmos à atração do mal, que nos levaria ao caminho da infelicidade, é pelo fato de nós não sabermos que nós temos os defeitos. Nós identificamos com facilidade nos irmãos, mas ainda não identificamos com a mesma facilidade esses defeitos dentro de nós. Então ele vai, claro, vai fazer uma proposta indireta, mas ele nos faz lembrar uma comparação indiana que diz que nós caminhamos pela vida, os indianos falam isso, que nós caminhamos pela vida em fila indiana. Para quem não lembra o que é fila indiana, é só lembrar lá da escola. As professoras pedem muito isso. Vamos fazer fila indiana. O que é fila indiana? Um atrás do outro. Então, os indianos, eles dizem que a gente anda pelos caminhos da vida em fila indiana, um atrás do outro. E que nós temos uma bolsa, um alforje, uma sacola dupla, né? Ela fica jogada no ombro, então ela tem uma parte de sacola atrás e outra sacola na frente. E que nós andamos pela vida com essas duas sacolas, sendo que na sacola da frente a gente coloca as coisas que a gente já conseguiu, que a gente sabe da gente, todas as nossas virtudes, tudo aquilo que a gente acha bonito na gente, e aquilo que a gente não gosta na gente, que a gente rejeita, no linguajar junguiano, são as nossas sombras, a gente joga para a bolsa de trás. Mas só que tem um probleminha. Quando a gente está andando assim em fila indiana, o que a gente está vendo no irmão que está na nossa frente? Os defeitos, né? Mas quem está vindo atrás de nós, o que está vendo em nós? Igualmente o quê? Os defeitos, né? Então, a proposta do Espírito La Fontaine aí nessa revista, nesse artigo, é que a gente inverta a posição das sacolas. Passe a que está na frente, jogue ela para trás. E a que está de trás, jogue para frente. De tal forma que nós caminhando, né, aquilo que está na nossa frente, são os nossos defeitos, para que a gente possa percebê-los e ir corrigindo na nossa trajetória evolutiva. E jogue as virtudes para trás. E aí isso é muito interessante porque a gente vem caminhando um atrás do outro, o que a gente vai estar vendo no outro, no irmão da frente? As virtudes. E o irmão que está vindo atrás, o que ele vai estar vendo a meu respeito? As minhas virtudes. Então, a proposta do Espírito La Fontaine é uma proposta muito vanguardista e muito interessante, da gente procurar treinar as nossas percepções, principalmente a nossa visão, a enxergar o que o outro traz de melhor. Começarmos a desenvolver esses potenciais. E, ao mesmo tempo, focalizarmos
para nós mesmos os nossos defeitos, que são eles que nos deixam suscetíveis de caminharmos, sermos atraídos pelo mal. Eu me lembro que há muitos anos atrás, eu li num reformador, que eu não me lembro mais o número, não adianta me perguntar, mas um pensamento que dizia assim: o mal só se insinua aonde não viger o bem. E é verdade. Enquanto nós tivermos alguma coisa de ruim dentro de nós, nós estaremos suscetíveis do mal. Então, por isso que o mal, a sacola do mal, dos nossos vícios, das nossas imperfeições, elas têm que ser carregadas ao nosso alcance, da nossa visão o tempo todo, para que nós possamos contornar. Então, essa proposta do Espírito La Fontaine, que está na Revista Espírita, muito interessante, de junho de 1863. Então, vale a pena vocês lerem, ela é curtinha, mas ela é muito interessante. Bom, colocando isso, o que a gente quer? A gente quer, essa noite, começar a realizar esse processo de autoconhecimento. E a técnica que nós vamos utilizar essa noite é a técnica utilizada por Santo Agostinho. Né? A técnica que ele utilizava. Ele nos ensina que todo dia, no final do dia, ele fazia o quê? Ele se recolhia num processo de reflexão. E aí ele avaliava tudo que ele tinha feito daquele dia. E já é interessante que a palavra reflexão, ela diz respeito de você dobrar-se sobre si mesmo. Para você dobrar-se sobre si mesmo, você precisa dobrar um pouco os seus joelhos, fletir um pouco os seus joelhos e dobrar-se como se fosse em posição fetal. Nisso você vai ter duas atitudes de suma importância. O dobrar o joelho é uma atitude de humildade que requer de nós, esse processo de autoconhecimento, ele requer de nós desenvolvimento da humildade. A palavra humildade significa reconhecimento. Então, ela é também um processo dinâmico, porque é repetição, é um processo de dinamismo, então eu preciso me reconhecer, por isso que Santo Agostinho fazia isso todos os dias. E reflexão, quando a gente se curva sobre nós mesmos, nós vamos olhar aonde? Diretamente para o nosso umbigo, que é para ali que a gente tem vivido durante muitos anos, muito tempo da nossa caminhada, voltados só para os nossos interesses pessoais, para a nossa própria vida. E aí é um momento em que a gente vai estar olhando para a gente descentralizar. Por quê? Porque a gente vai estar fletindo os joelhos, é um ato de humildade. Então, vai nos levar, nos reportar uma reflexão que precisamos olhar os horizontes mais abertos. Olhar para o meu umbigo, ver o quanto que eu ainda sou egoísta, para que quando eu puder me erguer, eu possa andar no sentido e na direção da fraternidade universal. Então é interessante a gente já tecendo algumas reflexões, né? As reflexões em cima das reflexões de Santo Agostinho. Então diz lá que todo dia, no final do dia, ele interrogava a sua consciência sobre tudo que ele tinha feito durante aquele dia. E um dos primeiros passos que Santo Agostinho dava, ele fazia a pergunta para ele mesmo: faltei com algum dever? Era a primeira pergunta de Santo Agostinho. E é bom que a gente hoje tem muitos subsídios. Então a gente foi lá no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de número 17, lá tem um item denominado o dever. E lá os Espíritos nos informam que o dever ele é composto de dois momentos. Um é o direito e o segundo momento é a obrigação. Sendo que direitos e obrigações estão selados, soldados, eles são inseparáveis. E isso é uma outra reflexão que nós precisamos fazer. Porque a sociedade hoje, a moderna, principalmente nos dizeres de Zygmunt Bauman, que é um sociólogo muito interessante, que retratou muito a sociedade, essa nossa sociedade atual, o quanto que nós somos materialistas e individualistas, né? A gente vive dentro dessa sociedade, hoje as pessoas estão muito acostumadas a gritarem, a bater no peito que elas querem lutar pelos seus direitos, mas elas muitas vezes esquecem que por trás de cada direito que eu estou exercendo, eu tenho uma obrigação. E isso que a gente não pode esquecer. Então, todo direito, eu tenho direito de sair na rua e gritar? Tenho direito de sair na rua e gritar. Só que
depois eu vou ter que aguentar se alguém me denunciar, se eu for presa, se eu tiver que pagar a multa, né? Agora, direito eu tenho. Mas entenda, direitos e obrigações para as leis, para a doutrina dos espíritos, está soldado para as leis de Deus, isso anda soldado. Não tem como você exercer um direito e não ter a obrigação de responder. Então, para toda ação na sociedade que eu faço, comportamentos direcionados, tudo que eu penso, tudo que eu falo, da forma que eu me comporto, eu vou ter que responder por isso. E talvez vocês não prestarem atenção, não prestaram tanta atenção, mas daquilo que eu penso eu também vou. Porque nós espíritas sabemos que nós vamos responder por aquilo que pensamos, por aquilo que falamos e por aquilo que obramos. Então, o nosso aspecto é muito maior. Nós temos direitos, enxergamos muito mais os direitos, mas também enxergamos muito mais também as obrigações. E é isso que nós precisamos entender. Para cada direito, né, que eu estou exercendo, para cada direito que eu quero exercer diante da sociedade, eu não posso esquecer que vem atrelado uma obrigação. E ali nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o 17, né, o Santo Agostinho, ele vai nos falar também, Santo Agostinho, não, desculpa, no Evangelho segundo o Espiritismo, vai descrever para a gente um pouco mais, dar uma abrangência do que é o dever. Primeiro ele fala que é composto por 2 momentos que estão soldados, e depois ele vai dizer que o dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Então, veja bem, eu tenho que ficar antenado o tempo todo. Primeiro que o meu direito acaba no momento em que começa o outro, e ele também ainda te faz lembrar que também o direito do outro acaba no momento em que o outro começa a invadir a sua própria vida. Então, se você tiver dificuldade de enxergar aonde é que o seu direito termina, você pensa aonde é que você não gostaria de ser invadido. Então, é a primeira reflexão que a gente já pode fazer em cima também. Então, a primeira pergunta de Santo Agostinho era, faltei com o dever? E aí a gente já refletiu aí uma porção de coisas durante o nosso dia. Então, o tempo todo ele está nos obrigando ou nos fazendo mudar de posição, ou seja, nos colocarmos na postura do outro. Será que aquilo que eu estou fazendo, como é que eu interpretaria se tivesse a pessoa fazendo comigo, se eu estivesse recebendo aquela atitude? Como seria? Eu diria que essa atitude é invasiva em relação à minha personalidade, à minha pessoa, ou não? Então ele nos joga de uma certa forma, ele nos tira um pouquinho do nosso umbigo universal e nos transporta para o lugar do outro, que é o lugar ideal para a gente saber como anda o nosso comportamento, em todos os sentidos, né? Pensamento, palavras e obras. É isso que a gente tem que pensar. Porque muitas vezes a gente não obra, mas a gente pensa. Pensar mal de alguém. Você gostaria que alguém pensasse mal de você? Com certeza não. Então, por que você está pensando mal do outro? Né? Resolve isso agora, se for possível. Né? E vamos seguindo, então, as reflexões de Santo Agostinho. E eu vou puxando aí, né, algumas reflexões, mas vocês também podem ir fazendo as suas colocações aí. Uma segunda questão que o Santo Agostinho levantava era a seguinte: alguém tem motivo para se queixar de mim? É uma boa pergunta. Alguém tem motivo? Né? E aí ele começa ali a colocar, dentro dessas reflexões dele, ele quis dizer assim, será que eu provoquei algum dano moral a essa pessoa, nessa vida de relação? Eu estou provocando algum dano moral? E a gente pensa assim, como é que eu vou saber exatamente sobre essa questão de danos morais? E aí a gente vai recorrer à questão do Livro dos Espíritos, as leis morais, que estão lá na 3ª parte do Livro dos Espíritos. Qual é a última lei moral? Não sei se vocês vão lembrar. É a lei de justiça, de amor e de caridade. Não é isso? É a última que fecha o bloco de todas as leis. Ele vai falando, ele abre com a lei de adoração e ele fecha com a lei de justiça, de amor e de caridade, dizendo que as leis de Deus, elas repousam
nessa tríade, né? Nesse triângulo. Ou seja, em verdade, a base dela, a base mesmo, é o amor. Então temos as duas, né? O ápice, que é feito pela justiça, a caridade, e ela repousa onde? Na lei de amor, no amor. Olha que interessante. Então, nas leis de Deus tem a lei do amor, mas não tem a lei da vingança. Tem lá no Livro dos Espíritos? Com certeza vocês não vão encontrar isso em lugar nenhum nas obras, porque as leis de Deus, elas repousam, a base delas é o amor. E aí a gente fica pensando assim, mas como é? Tá bom, então eu tenho que ser justo. Mas como é que eu vou saber se eu estou sendo justo com outra pessoa? Porque eu não posso causar dano morais a essa pessoa. Eu estou sendo justo? E aí a gente vai recorrer ao Evangelho, a nosso Senhor Jesus Cristo, para eu saber se eu estou sendo justa, porque eu quero saber se eu estou causando o quê? Danos morais a alguma pessoa. E aí tem lá em Mateus capítulo 7, versículo 12, diz assim: tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. Olha que interessante. Vamos buscar analogia com a terceira revelação também, além de buscarmos com a segunda, vamos casar com a terceira? Aí a gente vai lá, porque a gente tem que ampliar o nosso senso de justiça e vamos ver o que fala a terceira revelação. Questão 879, diz assim: qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Aí a resposta dos espíritos para nós. A questão é, se vocês depois quiserem conferir, 879. Resposta dos espíritos: o do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Ou seja, ele faz uma casada de novo, a exemplo de Jesus. Então, o que Jesus disse? Aquilo que nós acabamos de falar em Mateus capítulo 7, versículo 12, né? Que nós devemos fazer com os outros exatamente aquilo que nós gostaríamos de receber em contrapartida. Então, por aí eu já vou vendo se eu causei danos morais. Se a minha palavra foi ríspida, eu posso ter causado danos morais. Ah, mas com a minha palavra ríspida? Sim. Às vezes uma palavra que a gente coloca de uma forma tão violenta, a gente pode matar a esperança de uma pessoa. A gente pode provocar nela desânimo de prosseguir, por exemplo. Isso é matar a esperança. Então a gente vai vendo que são coisas pequenas na nossa vida, mas que podem levar a um dano moral a uma pessoa. E aí, como a gente está repousando, né, essa questão, a gente está embasando ela na lei de justiça, de amor e de caridade, vamos ver o que o amor nos falaria. O que o amor nos falaria, né? Então, como é que eu poderia, né, para não causar danos morais para a pessoa, eu tenho que também agir com essa pessoa com amor. Mas como é que eu posso agir com a pessoa com amor? E aí a gente vai voltar a um processo de reflexão. Eu só posso agir com as pessoas com amor tendo que amor dentro de mim. E como é que eu vou ter amor dentro de mim? É a pergunta. Como eu vou ter amor dentro de mim? Eu vou ter amor dentro do meu coração a partir do momento do autoconhecimento e da reforma íntima, gente. Porque é o autoconhecimento que vai me fazer o quê? Conhecer quem eu sou, o que eu trago de bom, o que eu trago de ruim. E é o autoconhecimento que vai me ajudar a transmutar os meus vícios em virtude. Então a gente já vai vendo que amar o outro não é tão fácil. Amar o outro é dar de si. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Se o meu coração está cheio de vícios, como, por exemplo, a mágoa, o ressentimento, o ciúme, a inveja, a raiva, a ira, isso é amor? Não, isso é antagônico ao amor, né? Então, para eu dar ao próximo amor, eu tenho que entrar primeiramente no processo de autoconhecimento, trabalhar esse amor dentro de mim, fazendo o quê? Como se trabalha o amor dentro de mim? Transmutando os vícios em virtude, transformando eles em virtudes, para que aí sim eu possa verdadeiramente agir com amor em relação ao próximo. Então a gente já vai vendo que a coisa complica,
né? A coisa vai complicando. E aí, finalmente, nós temos que trabalhar para saber se não causamos danos morais a ninguém, nós temos que também sermos caridosos, né? Bom, aí já completou o primeiro, porque se eu estou procurando ser justo com a pessoa, eu estou procurando ser caridoso, procurando amar essas pessoas, trabalhando os meus vícios para que meus vícios não venham a prejudicar e a ferir a outra pessoa, aquele que se relaciona comigo, automaticamente, sem que eu estivesse imaginando, eu já estou praticando também a caridade. Que tipo de caridade? A moral. A caridade moral, ela foi falada no capítulo de número 13 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Lá tem um item que fala a caridade material e a caridade moral. Então já é um ato de caridade fazer a reforma íntima e o autoconhecimento. Por quê? Porque eu vou ter a oportunidade de transmutar os meus vícios em virtudes. E com isso eu já estarei fazendo um ato, praticando um ato de caridade. Então a gente vai vendo que tudo vai se amarrando, né? E aí eu vou ter certeza que se eu conseguir fazer, trilhar esse caminho, eu não estarei lesando a ninguém de forma alguma. Eu não estarei promovendo nenhum dano moral a quem quer que seja. Aí algumas pessoas já devem estar falando, mas que caminho difícil. Sim, o caminho é difícil. Mas todo grande caminho começa com o quê? Com o primeiro passo. A gente tem que começar com o primeiro passo. Por isso que lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, também capítulo 17, fala: reconhece-se o verdadeiro espírita pelo quê? Pelo esforço em que ele emprega, olha só, esforço que ele emprega em domar o quê? As suas más inclinações. Não se reconhece o verdadeiro espírita pela perfeição, até porque nós não somos perfeitos, mas se reconhece pelo esforço em que ele emprega em dominar as suas más inclinações. E como domar essas más inclinações? Aí a gente volta para o assunto dessa noite, o autoconhecimento e a reforma íntima, né? Então vamos seguindo. Aí num outro, terceiro momento, né, o Santo Agostinho, ele continua o processo dele de reflexão e faz a seguinte pergunta: o que eu fiz hoje de bom e de ruim? Olha, de bom e de mal. Olha que pergunta, né? Ele vai amarrando a gente para a gente não ter como sair pela tangente. Ele estava fazendo isso com ele também, porque ele sabe que o ego tem vários mecanismos de fuga que faz a gente escamotear o mal que a gente está fazendo, faz a gente escamotear, fugir dele, dar outro nome, né, vesti-lo de outra forma. Então, o que São Agostinho está fazendo? Ele está cada vez mais fechando o cerco para a gente não usar nenhum mecanismo de fuga, para a gente encarar de frente o que a gente tem feito em realidade na nossa vida. O que eu fiz hoje de bom e o que eu fiz de mal. E aí a gente nem tem tanta dificuldade de descobrir o que a gente fez de bom, porque a gente gosta muitas vezes de se exaltar naquilo que fez bom. Mas a nossa maior dificuldade é descobrir o que a gente fez de ruim, muitas vezes. Porque como o La Fontaine colocou lá na Revista Espírita, a gente tem uma habilidade muito grande em descobrir, em detectar os erros das pessoas. Mas, em geral, a gente tem uma falta de habilidade muito grande em fazer o caminho inverso, que é olhar o que eu trago de ruim dentro de mim mesma. Isso foi a colocação dele já logo lá no princípio, quando a gente traçou a nossa conversa aqui essa noite, né? E aí a gente vai filosofar agora um pouco, né? Porque o que é mal? Aí já sei que vocês vão falar para mim, Eni, conforme está lá escrito aonde? No livro A Gênese, o que é o mal? É a ausência do bem. E aí muitas vezes as pessoas ficam assim, sim, mas isso aí é uma coisa filosófica que joga a gente para lá e para cá e não responde nada. Tá, o mal é a ausência do bem. Tá, mas e aí? O que é o mal, né? E aí o Kardec ele começa a nos ajudar a fazer essa construção. Ele diz que primeiro a gente vai ter que olhar o que é a ausência do bem. O bem está ausente quando? Por ignorância, quando eu não conheço ainda, eu não conheço tudo, né? Então ele está ausente em mim. O bem está ausente em mim por o fato de uma ignorância, ou ele pode estar ausente em mim por omissão. É muito diferente do primeiro, a ignorância, porque na omissão eu sei muito bem o que eu tenho que fazer.
mas eu não faço porque o que prevalece no meu mundo interior é justamente os meus interesses pessoais. E aí então eu lavo as mãos, mas eu fico com os meus interesses pessoais em detrimento da verdade, do bem, da justiça, do amor, da caridade, né? E aí para a gente explicar isso um pouco melhor, o que é esse o bem, né, está ausente, eu vou exemplificar usando aqui, não sei se vocês todos conseguem ver, isso aqui é um copinho plástico, dá para ler? Vê aí? Catarina, balança a cabeça se dá para ver. Dá? Ótimo. Olha só, esse meu copinho, ele é o copinho do egoísmo, então ele está ausente do quê? Da caridade, né? Não tá vazio, ó, copinho, né? Porque isso é o mal, é a ausência do quê? Do bem, não é isso? Aí a gente vai pensar assim, já dei a deixa para vocês, já deixei aí, né? Qual é a antítese do egoísmo? Seria o quê? Justamente a caridade, a doação de si mesmo, né? O sair de dentro de si, o amar, porque a caridade é o amor em ação. Então, cada vez na minha... Aqui, ó, meu copinho de egoísmo. Então, está ausente do bem, ele está vazio, né? Toda vez que eu começar a praticar um pouco de caridade, não sei se vocês conseguem ver, mas olha lá, tá vendo? Já começa a caridade, é esse líquido mais escuro. Então, eu começo a fazer o quê? Eu começo a preencher o meu copinho com o quê? Com o antídoto do egoísmo. Qual é o antídoto do egoísmo? É justamente a caridade, sair um pouco desse umbigo universal. Olhar, descobrir que tem um umbigo universal e sair um pouco dele. Então, cada prática minha da caridade, né, que fora da caridade não há salvação, ou nos dizeres de Emmanuel, não há transformação, que essa é a realidade, né? Eu vou completando, aí eu começo a fazer uma campanha do quilo e coisa e tal, não sou muito assíduo não, mas já começo a fazer, né? Aí amanhã eu começo a fazer o quê? Um pouco mais de campanha do quilo, já começo a fazer, ajudar um pouco lá na assistência social, por exemplo. Aí o que eu vou fazendo? Eu estou aumentando o quê? O meu nível de caridade, não é? Vou aumentando o nível de caridade, e vou aumentando. Vou fazendo coisas boas, vou ajudando o meu vizinho, vou, sei lá, ajudando uma pessoa na rua a atravessar. E aí eu vou fazendo o quê? Eu vou fazendo com que o egoísmo cada vez mais se dissipe na minha vida. Vou completando o meu copinho, o quê? Justamente com a caridade. Que a caridade representa o quê? O bom, o justo, o verdadeiro, a realidade. E aí o meu copinho vai ser cada vez mais, eu vou, né, ficando distante do egoísmo e cada vez mais próximo de quê? Do amor, das leis de Deus. Então, para a gente imaginar o que é essa ausência, eu acho que o copinho ajuda a gente a imaginar, né? A entender, a fazer um entendimento filosófico daquilo que está lá no livro A Gênesis e que às vezes é difícil da gente interpretar. Como é que é o bem está ausente, né? Porque o mal é a ausência do bem. Então, eu exemplifiquei com um copinho para a gente, né, conseguir entendendo como é que a gente vai cada vez mais, né, se afastando do egoísmo e cada vez mais se aproximando das leis de Deus. E aí, cada vez mais, a gente tomando posse daquilo que nos aguarda, que é a felicidade e a perfeição relativa que está ao alcance de todos nós, que é a nossa destinação. Que foi para isso que a gente entrou nos ciclos reencarnatórios, que é para justamente tomar posse de tudo aquilo que nos foi reservado, né? Eu acho interessante, a Joana de Ângeles fala que nós somos herdeiros de Deus. Olha só, imaginar que, olha que herança, que fortuna. Simplesmente nós temos o universo como herança. Só que para poder herdar essa herança, a gente tem que se sair dessa simplicidade, dessa ignorância, sair, né, dessa ignorância que ainda me deixa agarrado ao mal, que ainda me deixa suscetível do mal. Eu preciso limpar isso dentro de mim, né, preencher, como a gente viu, preencher com amor, com a caridade, para eu me afastar do egoísmo que ainda habita dentro de mim. Por isso que fora da caridade não há salvação. E exemplificando de uma outra forma, para eu descobrir como eu posso saber também se durante o meu dia eu agir muito mais voltada para o mal quanto para o bem, né? Eu agir muito mais voltada ao mal do que para o bem,
eu vou me utilizar também de uma obra de Joana de Ângeles, intitulada Amor Imbatível Amor. É uma obra lindíssima, vale a pena ler 1, 2, 3, 4, 5 vezes, né? Vai falar daquilo que nós precisamos, do amor, né? Lá tem um capítulo chamado Dualidade do Bem e do Mal, e a Joana de Ângeles vai contar um koan para poder falar qual é a diferença entre o bem e o mal. Aí eu peço a vocês que se concentrem, tá? A história fica e nos ajuda também a entender o que é o bem e o que é o mal. Dizem que, narra, né, que um homem, né, um homem avarento, ele estava aguardando a visita de um velho zen budismo na sua casa. Ele queria lhe fazer algumas perguntas, né? Então, um dado dia, esse sábio, esse velho, que era um sábio zen budista, visitou a casa desse homem que era muito, mas muito avarento mesmo, muito avarento. E ele então, o avarento, dirige uma pergunta a esse sábio, pergunta assim para ele, como é que ele poderia, né, entender, como é que ele poderia alcançar a felicidade também, porque era também uma necessidade dele, ele queria alcançar a felicidade, ele queria ser um homem mais justo, então ele queria saber como ele poderia se aproximar do que é o bem, o belo, o justo e o verdadeiro. E aí o velho zen budista, né, o velho sábio, né, ele vira para ele e falou assim, meu filho, se você fechar a sua mão e permanecer com ela fechada para o resto de sua vida, como ela te parecerá? E aí o avarento vira para o sábio e fala assim, deformada. Ele falou assim, ótimo, meu filho, e se você abrir a mão e permanecer com ela aberta o resto da sua vida, como ela te parecerá? Aí o avarento virou para ele e falou assim, igualmente deformada? E aí o sábio vira para ele e fala assim, se entenderes isso, serás um homem rico, sábio e feliz. E diz a Joana que depois disso, o velho sábio foi embora e aquele homem avarento começou a meditar sobre tudo aquilo que foi dito para ele e a partir daquele momento ele passou a repartir com os necessitados tudo aquilo que lhe parecia na sua vida excedente, né? Então, vai aí a deixa para vocês, né? A primeira reflexão é mão fechada para sempre, mão aberta para sempre. E aí fica a reflexão para vocês um pouco mais, tá? Catarina, me dá um socorro, eu tenho que terminar, né? Tenho 4 minutos, é isso? Isso aí. Ok, então tá. Então vamos chegar a uma... Eu não vou fazer ela toda em ordem, porque está me faltando 4 minutos, e aí eu vou chegar na minha parte final. Muito bem. Santo Agostinho também, ele dentro do seu processo de reflexão, né? Ele também pensou muito na questão do nosso temperamento. Nós temos ainda um temperamento muito forte. E é interessante a gente relembrar a passagem que o Celso leu aí do início para a gente, da nossa abertura, do Minutos de Sabedoria, que falou sobre a reconciliação, né, com os adversários ou com aquele que nós ainda não simpatizamos o suficiente, né? Simpatizando o suficiente é uma apelação muito grande, né? Não guardamos simpatia, né? Vamos ser francos, né? E como a gente deve fazer diante de situações que nos trazem contrariedades, principalmente, e aí fazem com que a gente acabe antipatizando as pessoas, né? Porque são das contrariedades que vão formar as antipatias. E aí, para fechar a nossa fala dessa noite, Santo Agostinho fazia essa pergunta também, aí dentro desse contexto, né? Se a gente teria feito alguma coisa, se a gente não soube se comportar, se a gente não soube perdoar, se a gente não soube agir, o que a gente faz com as nossas emoções, principalmente quando nós somos contrariados pelas pessoas? Porque somos muito contrariados ainda. Por quê? Porque nós temos uma consciência egóica, como diz a Joana de Ângeles. Enquanto a gente não sair dessa consciência egóica, a gente ainda vai estar passível de se sentir contrariado. E aí eu vou contar para vocês a história do saco de carvão, que talvez alguns já conheçam, mas eu peço desculpas aos que já conhecem, tenham paciência comigo, porque eu vou contar para aqueles que não lembram ou não conhecem. Dizem que certa vez
um menininho chamado Juquinha, ele brigou lá, teve um desentendimento com um amiguinho dele na rua. E aí ele foi para casa, né? E foi para casa com muita raiva mesmo, porque ele havia sido, né, contrariado lá na questão, lá na brincadeira dele, enfim. O amiguinho tinha provocado alguma contrariedade nele. E ele chegou em casa pisando firme, com muita raiva, entrou batendo a porta e foi lá para dentro no quarto. O pai viu aquela situação e se encaminhou com muito carinho até lá dentro para falar com o Juquinha. Meu filho, o que está acontecendo? Aí ele falou assim, papai, pois é, foi o Zezinho. A gente estava brincando e ele me falou umas coisas a meu respeito que não é verdade, papai. Eu tô com muita raiva dele, muita raiva. Se eu pudesse, eu matava ele de tanta raiva que eu tô. O pai, percebendo a situação, e na busca e na direção de educar o filho, falou assim, meu filho, vem até aqui fora com seu pai no quintal. E aí ele levou o filho até uma área lá do quintal da casa, onde tinha uma roupa estendida, tinha uma camisa branquinha estendida lá no varal, coisa e tal. Ele falou assim, meu filho, me aguarda aí. Foi lá dentro, na garagem, e trouxe um saco de carvão, daqueles carvões que a gente usa para fazer churrasco, né? Quem gosta. E ele virou, abriu o saco de carvão, meu filho, olha, pega esse carvão aqui, atira, tá vendo lá aquela camisa branquinha no varal? Você atira naquela camisa como se você tivesse falando tudo que você queria falar, fazendo tudo que você quisesse fazer com o seu amigo, o Zezinho. O menino pegou um carvão, jogou, pegou outro, jogou, e ele estava com raiva, foi jogando aquele carvão, foi jogando, até que quando ele viu, ele já tinha jogado o saco de carvão inteiro na camisa. Ele parou ofegante, aí o pai dele falou assim, tá satisfeito, meu filho? Como é que você se sente agora? Aí o Juquinha falou assim, pai, eu tô cansado. Mas sabe que agora eu tô mais aliviado? Tô me sentindo melhor, tô tranquilo, já a raiva, papai, já passou, não estou mais zangado com o Zezinho. Que bom, meu filho, então agora vem aqui dentro que eu quero te mostrar uma coisa. Foi uma surpresa para ele, quando ele entrou dentro de casa, que o pai dele colocou ele na frente do espelho, ele estava negro de carvão, da cabeça até os pés, não tinha nada nele que não tivesse sido sujo pelo carvão. Aí o pai virou para o menino carinhosamente e disse assim, bem, meu filho, jogar esses carvões significa, se compararmos com o que você... Desculpa, gente, eu me perdi aqui. Meu filho, você está vendo o que você fez? Você jogou com toda a raiva os carvões naquela camisa. Você viu quanto que aquela camisa ficou suja. Mas, meu filho, olhe bem para você. Você está vendo? Quando a gente deseja o mal das pessoas, quando a gente sente raiva das pessoas, quando a gente sente ressentimento das pessoas, quando a gente tem vontade de fazer o mal, todo o mal a uma pessoa, é assim que a gente fica, meu filho. É assim que a gente fica por dentro, tal qual você está por fora, todo sujo de carvão, meu filho. E aí o menino ficou muito envergonhado daquela situação, agradeceu o pai. E é assim que nós também precisamos refletir. Cada vez que nós desejamos o mal ou fazemos o mal a uma pessoa, a primeira pessoa a se sujar é sempre a gente. É isso que a gente precisa pensar. Porque quando eu penso mal de uma pessoa, a primeira pessoa que é suja sou eu. Porque sou eu que estou pensando, sou eu que criei aquela forma de pensamento. Então a primeira pessoa que vai ser atingida por aquele mal sou eu. E aí talvez vocês falem, e a segunda? A segunda às vezes não é ninguém, é somente eu. Porque vamos supor que eu esteja desejando mal a Catarina, mas se ela está lá na caridade dela, lá no centro, fazendo bem, o mal que eu estou desejando a ela vai bater nela e vai voltar para o dono. Quem é o dono? Eu. Então é hora da gente mudar o mundo. E para a gente mudar o mundo, a gente tem que começar por nós, olhando para dentro de nós, para nós um dia podermos verdadeiramente merecermos a herança que nos está destinada. Mas agora, nesse instante, que nós possamos realizar o nosso autoconhecimento e a reforma íntima para nós merecermos ingressar no planeta de regeneração que está aí pertinho. Então vamos aproveitar a pandemia para refletirmos muito. Muito obrigada a todos pela oportunidade do trabalho. Agradeço imensamente a todos os trabalhadores dessa casa, ao Celso, a você e a todos mais, tá? Muito obrigada. Que é isso, Eni, nós é que agradecemos. Todos nós aqui
com certeza temos muito que refletir diante de todos esses ensinamentos que a gente sabe que a gente tem que construir e não podemos parar. A gente sabe que é difícil, como você falou, mas a gente tem que seguir adiante e começar com o primeiro passinho, né? Porque, como você disse, modificar o mundo começa por nós. Que devagarzinho a gente vai mudando tudo aquilo que está ao nosso redor. Como aquele filme da Corrente do Bem, né? Isso, muito bom. Bem lembrado, dele é ótimo. Esse filme é maravilhoso. Se o pessoal quiser assistir, chama Corrente do Bem. É um filme antigo, mas é muito bonito. Que vem florear tudo isso que a Eni deixou para que a gente possa refletir. Muito obrigada, Eni. Gostei muito. Obrigada a vocês. Obrigada, que bom. Celso? Então, eita, continua dando eco aqui, gente. Vou cortar o microfone. Catarina, corta o seu microfone aí. Deixa eu ver. Parou de dar eco. Então, ninguém fez pergunta. Eu fiquei triste, ninguém fez pergunta. Mas eu fiquei curioso. Você falou, né, dessa gente fazer autoanálise. Eu sei que você conseguiu levar, mas eu não fiquei na dúvida aqui numa coisa. Tipo assim, como eu posso agir para não me sabotar nessa minha autoanálise? Porque, por exemplo, se alguém te fizer essa pergunta assim, se você pudesse responder para você, em um dado momento, qual a idade que você daria para você? Se eu chegasse no espelho, qual a idade? Que eu às vezes não sabia, qual a idade que eu me daria? Então, como é que a gente faz? Tem algum mecanismo aí para a gente evitar essa sabotagem? Porque a gente... Eu vejo assim, Celso, sabotagem ainda faz parte de nós que somos espíritos imperfeitos, né? Mas a gente hoje, por exemplo, nós espíritas, nós temos essa técnica utilizada por Santo Agostinho que nos ajuda muito. É um treinamento que a gente tem que ir fazendo, um treinamento também de se colocar no lugar do outro, porque quando a gente inverte as posições, a gente ia falar assim, se alguém falasse isso para mim, ia ver, né? Então eu vejo isso como um treinamento constante. As obras da Joana de Ângeles, né, já é um segundo momento, ela nos ajuda muito mesmo nesse processo de autoconhecimento e reforma íntima. Tem um livro dela chamado O Ser Consciente, tem um capítulo lá nesse livro, O Ser Consciente, intitulado Mecanismos de Fuga do Ego. É muito interessante, são mecanismos que nós usamos para justamente escamotear a verdade. A gente não vê os nossos vícios. Então também é mais um subsídio que a gente pode usar para esse processo nosso de autoconhecimento. E no máximo é reforçar isso todos os dias. É claro que a gente, vez por outra, a gente vai tentar responsabilizar as pessoas. Toda vez que a gente estiver se justificando, isso é uma frase também que eu falo muito com o pessoal quando a gente está em aula, eu falo assim para eles, quem se justifica não se modifica. Isso é um fato, né? Quando você começa a ver que você está se justificando muito, pode ver que você já está se sabotando. Isso também é uma outra questão que a gente pode começar a olhar. Quando a gente começa a querer jogar muito para o outro, justificar muito, fiz isso, mas era o contexto, é o país, é o político, é a casa espírita, é meu pai, é minha mãe, isso é sabotagem, né? Porque na vida aqui na Terra, a maioria de nós é espíritos imperfeitos, não todos, né? Mas a maioria é. Aqui a gente nunca erra sozinho, é bem verdade também. A gente tem sempre uma parceria de erro também, né? Por isso que diz a frase que a vítima constitui o algoz. O grande lance, a sabedoria do autoconhecimento, é a gente olhar a parte que nos cabe todos os dias. Qual é a minha parte no erro da relação? Porque quando a gente tenta se justificar, a gente está tentando tirar 100% da culpa nossa e jogar para algum lugar. Então a gente tem que ser honesto também. Qual é a parte que me cabe nesse processo de autoconhecimento, nessa vida de relação, nesse ponto aqui que não deu certo? Qual é a parte que me cabe? Então eu vou usar o Santo Agostinho, eu vou usar a Joana de Ângeles, né? E vou lembrar de que quem se justifica não se modifica. Então eu tenho que incorporar a minha parte e deixar que o outro faça a sua parte quando o outro puder e der conta.
porque nós também só fazemos quando nós podemos e damos conta. E Deus tem toda a paciência do mundo esperando a gente dar conta da nossa vida. Olha quantas oportunidades que Ele dá através das reencarnações. Então, são técnicas, né? O que eu te diria era isso, a gente tentar ser o mais honesto possível e ser o mais responsável possível diante das situações da vida de relação principalmente. Com Né? certeza. Porque a gente cria muitas artimanhas, né? Uhum. Criamos muitas Muitas, demais. artimanhas. A gente sempre dá um Né? jeitinho. Se eu puder empurrar para o seu colo, eu dou um jeitinho e empurro, né? Então é Pois isso que a é. gente tem que olhar. A gente não pode mais fazer isso. O que é meu? É isso aqui. É feio, mas é meu, então eu tenho que dar conta, né? Tem que ser É, muito e, honesto. e a responsabilidade aumenta mais quando você está à frente de alguma atividade, de algum trabalho, né? Muito, Não é? muito. Nós Então, somos tentados na vaidade, né? Toda vez que a gente tem um cargo de poder, a gente esquece, às vezes, que poder é responsabilidade. E que também a gente não deveria estar atrás de poder, mas atrás de autoridade, né? Que a autoridade é o desenvolvimento da moralidade. E quando a gente é chamado a um cargo de poder, por exemplo, um cargo de mando qualquer, a gente muitas vezes não entende que a responsabilidade é infinita às vezes, né? E aí a gente se deixa tomar pela vaidade, né? Eu entendo isso. pois é, né? Olha, foi muito bom, Inês, estar contigo. Se eu pudesse, Obrigada. a gente iria emendar, porque a hora passa rapidinho, né? Já são, Passa. ó, 9 horas, quase 9h10. Agradecer a sua disponibilidade, a sua atenção, esse carisma, né? Você, ó, a Catarina por estar aqui participando, aos nossos internautas, aqueles que, né, que estiveram até agora conosco, com eco na cabeça, não sei. Então, e agradecendo, nós só temos a agradecer. Ele tá dando eco de novo aqui, não sei por quê. Voltou o eco. Catarina cortou o microfone, né? E Vou agora cortar o voltou o meu. eco. Não, não precisa não. Eu vou pedir para você, poderia fazer a nossa prece final? Posso sim, posso sim. Então, vou pedir a Eni para fazer a nossa prece final, já nos despedindo. Lembrando que sábado, dia 27, né, Catarina? Nós É, teremos o Orson Peter Carrara Hum, participando aqui conosco. E ele vai falar sobre um sacerdote espírita. Tá muito dando um bom. eco aqui. Bom, então, agora sim. Outra, eu estava esquecendo outra. Que temos outras casas espíritas participando, então que estão fazendo o mesmo trabalho de transmissão, né? Então é tudo uma novidade para a gente. Desejando a todos um bom final de noite, né? E até o próximo, né? Até o próximo sábado, beleza? Um grande beijo e vou pedir a Ine então para fazer a nossa prece final. também quero agradecer a Eni, uma boa noite, muito obrigada a todos que nos assistiram. Jesus abençoe a todos nós. Obrigada, obrigada. Obrigada a todos. Senhor Deus, dai-nos força, Senhor, fé e coragem para olharmos para dentro do nosso mundo interno. Dai-nos força, fé e coragem, Senhor, para olharmos para dentro de nós, ver o que temos de bom, o que temos de ruim. E principalmente, Senhor, coragem para vencer a nós mesmos. Dai-nos força, Senhor, fé e coragem, para diante das provas da vida, termos paciência, resignação e compreendermos que quando a dor bate na porta, ela também representa a oportunidade de fazermos diferente, de desenvolvermos o potencial de amor que cada um de nós tem dentro de si, por sermos teus filhos. Dai-nos força, fé e coragem, Senhor, para amarmos aqueles que nós ainda não simpatizamos, que temos dificuldade, mas que estão a caminho conosco.
que possamos aproveitar esta oportunidade, porque é oportunidade de crescimento, de maturidade emocional e espiritual. E que a nossa prece, Senhor, pequena que é, mas possa se unir a tantas outras e envolver esse planeta azul num clima de paz, de amor e de harmonia. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Que assim seja. Obrigada a todos. Uma boa noite.